Seja bem-vindo a mais um programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Obrigado a você que ajuda a construir, fortalecer o nosso trabalho. Sua audiência é muito importante para nós. Não está inscrito? Então vamos lá, inscreva-se, compartilhe nosso trabalho e deixe aquele like bacana. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação: Ricardo Beccari. Comandante Luiz Fernando Brandalize, gaúcho de Caxias do Sul, nasceu em 1949, formado pelo Aeroclube do Rio Grande do Sul em 1967, em Canoas, na Grande Porto Alegre. Pilotou pela VASP-TAM e se aposentou pela Latam no comando do Airbus 320. Um prazer, comandante, tê-lo a bordo. Um prazer, Cícero, ter você aqui comigo, vocês dois, grandes amigos, né? E o gostoso e interessante disso, comandante Cícero, eu conheci o Cícero porque ele fez um livro muito legal. Passa aqui para mim, Cícero, por favor. Daqui a pouco vocês vão falar. Deixa o Tagarela aqui que fala mais. Esse livro aqui, passa aqui para mim, Celção. Olha só que legal. Esse livro é o livro que foi feito, primeiro voo, incrível história sobre o Wilson Schiavano e a Esther, meus amigos, ele piloto, ela paraquedista, e foram empresários. Eu já mostrei para vocês, vou falar mais daqui a pouco sobre isso aqui. Então, o legal de tudo é ter vocês aqui pela coincidência, né? Certo. Ele falou que te conhecia. Me conheceu. Lá de Atibaia. Exato. E você conhecia meu pai e o Wilson. Brandalize, um prazer tê-lo a bordo. Cara, Beccari, é um prazer estar aqui com vocês. É realmente um privilégio, eu confesso. Que legal. Eu fiquei muito emocionado até pelo convite que o senhor me fez e o Cícero também para participar desse programa maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, senhor, não me chama de cara como você fez agora, porque você é um cara muito gente Tá boa. E o Cícero, legal ter você a bordo também do programa. A gente se conheceu lá com o pessoal da Mila Moto e ficamos grandes amigos, né? Doca, legal. William, são pessoas maravilhosas. E obrigado pelo tudo que você está fazendo para eles e para mim também. Na verdade, Beca, foi uma satisfação muito grande, né? Porque depois que o livro ficou pronto, aí eu comecei junto com o Doca um trabalho de divulgação do livro, levar para as pessoas. Aí, por coincidência, eu entrei na página da VASP e coloquei lá, alguém conheceu o Wilson Schiavano? E o Luiz falou, eu fui com ele. Falei, opa. Aí tem notícia boa nisso aí, né? Aí eu levei o livro pro Luiz, aí falei, não, eu acho que a gente tem que dividir essa história com os amigos, né? O pessoal do Porta de Hangar, o pessoal que curte muito aviação, sabe tudo de aviação, e todo o potencial que o Luiz tem aí de história para contar, eu acho que vai agregar bastante. A entrevista, na verdade, gente, é com o comandante Brandalize, mas eu quero primeiro falar com você, que eu acho que é importante. Como é que surgiu a história de fazer o livro, né? E como é que foi o desafio de levantar toda essa história da vida do Wilson Schiavano, que foi um grande comandante da VASP, voou Boeing 727, Vicon 737, enfim, um cara, voou DC-6, era um cara fora da linha, fora do tempo dele, era um cara muito bom. Como é que foi esse desafio? Cara, para mim, assim, foi interessante porque eu gosto muito de moto, ele gostava muito de moto, eu fui convidado pelo Doca para fazer... Aliás, faça uma propaganda deles, por favor. Eu fui convidado pelo Doca, lá da concessionária Mila Motos de Jundiaí, para levantar a história da família. Na verdade, não é um livro da concessionária, é um livro de história da família. Mas, para minha sorte como autor e como escritor, como todo aviador, o Wilson era muito organizado. Então ele tinha todos os documentos guardadinhos, aí eu achei nota fiscal por exemplo, de abastecimento em outubro de 1970. Né? Achei todos os crachás, né? E pelos crachás dele, deu para acompanhar o crescimento dele na aviação, né? Do 727, do 737, que é aí que entra uma coincidência, né? Que o Branda foi instrutor dele no 737. O Brandalize foi o instrutor dele no 737. Então, a história que foi se juntando. Mas o que eu achei mais interessante dessa história toda, BK, é o seguinte. Primeiro da gente se conhecer, que você me ajudou muito
né? Você me ajudou muito, principalmente na parte da aviação, né? Porque eu sou um jornalista. O jornalista é só um contador de história e você tem que buscar as pessoas que têm o conhecimento, né? Aí eu vou até mostrar aqui uma foto que está no livro, que está aqui o Wilson e Mostra seu você, pai, né? Aqui, o Wilson e seu pai, né? Quando seu pai, que foi um grande incentivador do Wilson na aviação executiva. Cessna Conheci os dois. 310. Então, legal. todo esse trabalho que fui fazendo, fui contando com pessoas, cada um especialista numa área, e você foi na área da aviação, que me ajudou bastante. Quando eu conheci o Branda, falei, Brandalize, aí eu tem que trazer aqui no programa, tenho que dividir isso com vocês. Obrigado pela... É legal. O Brandalize, você sabe que essa foto aqui, eu gosto muito dela. Esse Cessna 310 era do José Luiz Zillo. Sim. E o meu pai estava dando treinamento pro Wilson nesse avião. E teve uma história engraçada mais ou menos, que os dois pousaram sem trem. Lá em Campinas, em Viracopos. E é interessante falar isso, né? Voando de madrugada, voando, cansados. Né? Foi uma hora lá, um recolheu o trem, voltaram pro chão e... Nossa. E eu não posso falar só de elogios, mas também tem que falar das coisas que acontecem na vida de um aviador. Ninguém fez de propósito, naquela época não tinha simulador, era mais complicado. Aprendia voando mesmo. Aprendia voando. Mas eu tenho recordações desse avião, que eu voei bastante nesse avião, né? O José Luiz Zillo era um cara muito bacana, presidente na época da Copersul, Óleo Zillo e coisa e tal, e ele incentivava a aviação, né? Sim. E você, como é que você começou a sua vida de aviador? Bem, a minha vida na aviação começou até um bocadinho cedo, sabe? Porque nós mudamos de Caxias do Sul para Canoas, para um bairro muito pobre lá de Canoas. Era um bairro que só tinha energia elétrica e nada mais de outras coisas. Só que nós tivemos o privilégio, eu fui para lá então com 7 anos de idade, de morar numa casa que ficava exatamente na reta final da base aérea de Gravataí. Que legal. Então, o dia inteiro passavam aviões, aqueles que chamavam de vagão voador, aqueles aviões cargueiros da FAB, passavam em cima da minha casa todo dia. Os Gloster Meteor, os primeiros jatos que o Brasil teve na Força Aérea. Estamos falando em que ano isso? 57, 56, 56. Eu não pensava nem em nascer aqui. Eita lasqueira. Então, tá vendo? Estou aqui ainda, né? Então, esse número quase infinito de aviões que passavam em cima todo dia, eu ficava olhando aquilo, né? E ainda por coincidência, a mais ou menos 1 quilômetro da minha casa, ficava o Aeroclube do Rio Grande do Sul, né? Cujo tráfego aéreo só era permitido até 500 pés. Então ele decolava... Por causa da base aérea. Porque era justamente a reta final da base aérea, então os aviões do Aeroclube não podiam subir muito alto, então o tráfego era a 500 pés, em vez de 1.000, que é o normal para avião pequeno assim, né? E esses aviões decolavam lá e faziam a primeira curva à direita exatamente em cima da minha casa. Que delícia. E eu passava o dia olhando aqueles aviões amarelinho, verdinho. Eu gravei até prefixo, né? Eu me lembro do GXX, que eu gravei na memória e anos depois fui voar aquele avião. Paulistinha. Paulistinha, sim, Paulistinha. Bem, então ali nós moramos alguns anos, né, vendo aquela infinidade de aviões em cima, né? E eventualmente ainda tinha o aeroporto de Porto Alegre, que não era muito longe, quando embarcava algum parente, algum tio que vinha de Caxias do Sul. Mas era esse internacional ou não? Era outro. Aeroporto de Porto Alegre? Não, era o mesmo, era o mesmo, só que ele era menorzinho na época, né? A terminal, só tinha uma terminal que acho que hoje é de cargas, uma coisa assim. Hoje o aeroporto lá é imenso. Mas então daí, moramos alguns anos ali, e isso me incentivou a procurar um livro que o meu irmão tinha, que chamava-se Dicionário Enciclopédico Brasileiro. Eu abri lá na palavra avião, eu tinha 10 anos, isso eu lembro bem. 10 anos, avião. Eu li tudo sobre os comandos de voo, sobre a tração, sobre a hélice, né? Sobre as coisas que os aviões têm para funcionar, para voar. Então eu aprendi isso com 10 anos de idade, eu sabia. Bem,
E botei aquilo na cabeça. Depois nós mudamos dali para um outro bairro mais distante, aí eu perdi esse contato com os aviões. Porém, sempre ficou aquela ideia na cabeça de voar, né? Aí com 15 anos eu fui ao Aeroclube do Rio Grande do Sul. Peguei o ônibus, fui lá, me receberam na secretaria com a seguinte frase: menino, você é muito novo. Mas era mesmo, né? Vai embora, volta daqui a uns anos para cá. E realmente, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava no escritório, tinha um colega meu chamado Lázari, que eu falei: Lázari, é o seguinte, eu vou ter que me alistar lá na base aérea, né? A gente com 18 anos tinha que fazer o alistamento, quase 18, tinha 17. Eu falei: eu vou lá e depois eu vou até o Aeroclube, porque se a gente tirar o brevet, não é obrigado a servir o quartel, né? Não é obrigado a servir. Ele falou: é mesmo? Pô, então vamos junto. Aí nós fomos juntos para lá, eu e o comandante, e o Lázari. Comandante Lázari. Ele acabou sendo comandante depois. Que legal. Ele foi comandante da VASP também, fez uma carreira muito boa. Bem, aí fomos caminhando pelos trilhos de trem, chegamos até o Aeroclube, fizemos a nossa inscrição e marcaram a data de início do curso teórico, junho de 1967. E lá foi que eu comecei o meu curso de piloto privado, né? Junto com uma turma da qual mais ou menos a metade foram ser pilotos profissionais, ou da Varig, ou da VASP, ou da Transbrasil, né? Você começou a sobreviver no frio. Esse foi o começo, né? Foi essa a iniciação que eu tive, né? Que legal. Então, e como é que você foi galgando? Por exemplo, você voou muito tempo na aviação executiva, depois foi para a VASP ou não? Nada. Não voei nada na executiva. Eu fiz o brevet, depois fiquei um tempo assim indeciso se eu deveria continuar para a aviação comercial ou não, porque eu tinha um emprego bom e fiquei com um pouco de dúvida, me amarrei um pouco, perdi um ano e meio mais ou menos. Até que um dia, até pela ajuda de uma colega de escola, ela falou: pô, se você gosta de voar, larga o resto e vai voar. O que é isso, né? Sempre eu agradeço essa mulher. Bem, mas aí eu voltei lá para o Aeroclube e falei, queria fazer o CFI. Na época existia o Centro de Formação de Instrutores do Aeroclube do Rio Grande do Sul, né? Então você já era piloto comercial? Não, privado. Eu só tinha feito o brevet até então. Tá. Aí fizeram uma prova lá para selecionar 8 pilotos para fazerem o curso do CFI, que era subsidiado pelo DAC. Que beleza, hein? Se não fosse assim, ninguém ali tinha dinheiro para se formar piloto, não pagando tudo, né? Então, fomos admitidos nesse curso, né? Eu fiz já era o CFI número 3. Não, o quarto CFI, né? Tinha havido o primeiro, o segundo, o terceiro, que acabaram sendo os meus instrutores, né? Os do terceiro, e eu entrei então no quarto CFI. Do quarto CFI, o que se fazia? A gente morava no hangar, né? Tinha lá os ninhos onde os instrutores dormiam, a gente levantava cedo, fazia ginástica, ia para o café, depois ia voar com os pilotos privados. Geralmente, que delícia. A gente dava instrução para os pilotos privados, né? De Paulistinha. De Paulistinha. A gente, claro, tinha recebido treinamento para ser instrutor e nós dávamos instrução para o piloto privado. E à tarde, ou quando fosse conveniente com o horário, nós tínhamos lá uma esquadrilha de Fairchild PT-19. PT-19, que eram uns aviões fantásticos. Sim. Você deve ter conhecido. Conheci, já voei num. Tínhamos 6 desses lá. Que legal. E nós tínhamos o nosso diretor técnico, fantástico, Sérgio Machado. Sim. Ainda voa e faz acrobacia como muito bem. Poucos, muito poucos. Bem. Com a idade que ele tem, cara, ele é campeão ainda. Bem, o Sérgio Machado é que organizava esses cursos todos. E com uma disciplina muito rígida. Ele era piloto da Varig, na época, né? E ele, acredita, ele saiu da Varig para cuidar dos alunos do Aeroclube.
ele foi um grande formador de pilotos. Acho que metade dos pilotos que tem aí pelo Brasil saíram... Eu quero só fazer um adendo para você com relação ao Sérgio Machado. Já convidei ele para vir aqui no programa. Eu quero que um dia ele venha aqui. Eu fui fotografá-lo voando os Cap 10 lá no Rio Grande do Sul. E ele deu um show e mostrou para que ele veio para ser piloto. Sim. Que voar na ala daquele jeito, com a visão que ele tem, fantástico. Não, é fantástico. O Sérgio Machado foi uma pessoa espetacular. Tanto que ele fez, por exemplo, o meu voo de adaptação, aquela primeira horinha de voo, foi ele que fez, né? Ao longo da instrução, alguns voos eu fiz com eles e também com outros instrutores. E o meu cheque final para ser piloto privado também foi o Sérgio Machado que fez, né? Que legal. E assim foi privado. Depois, esse CFI, né, que era o Centro de Formação de Instrutores, de lá a gente saía piloto comercial, né? Só que naquela época, além de passar nas provas de piloto comercial... Que eram escritas, né? Eram escritas, Não era múltipla escolha, né? Não era múltipla escolha, não. Deixa eu lembrar. Era escrita. Eu estou te falando isso porque meu pai fez esse mesmo curso, só que no Aeroclube de São Paulo. Sim. E era escrito. Então pode ser, eu já não lembro direito. Era para o cara realmente ser um instrutor, né? É verdade. Bom, aí o que aconteceu? Aí, quando foi para receber a carteira de piloto comercial, tinha que ter o exame médico para piloto comercial, que em Porto Alegre não tinha. Tinha que vir para São Paulo, né? Aí o titio aqui pegou um ônibus com menos de 18 anos, peguei um ônibus, vim para São Paulo, fui ali fui abrigado por alguns colegas mais antigos da Varig, que já moravam ali pelas redondezas, né? Não tinha dinheiro para gastar. Aí lá na Policlínica da Aeronáutica. Na Augusta? Na Rua Augusta. Lá eu fiz o meu exame o CMA, né? Para piloto comercial. Que dava zebra no eletroencefalograma por causa do ônibus elétrico. Do ônibus elétrico. Mas a minha zebra que deu foi que o médico era o Dr. Papá, era um coronel da FAB. Ele falou que eu tinha as amígdalas, que eu precisava tirar as amígdalas. Mas todo mundo tirava as amígdalas. Isso. Olha que história legal. Tive que voltar para o Rio Grande do Sul, tirar as amígdalas, para depois voltar e mostrar para ele. E naquela época era complicado, né? Nossa. Cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia. Fiquei no hospital, acho que um dia ou dois só. Não. Eu só quero falar isso pro telespectador do Porta de Angar. Gente, é o seguinte, essa história é igual para todos os aviadores desta época, na década de 50, 60. Isso. O meu pai tirou as amígdalas, ele contava a história da Rua Augusta e dava problema no exame de cabeça, então o nego saía de lá meio louco por causa do ônibus elétrico que descia ou subia a Rua Augusta. Então a aviação naquela época tinha história, inclusive essa parte do instrutor, se me permite, comandante, ele tinha que fazer uma prova escrita e a instrução para você ser instrutor era complicado, você tinha que voar tantas horas fazendo curva de pequena, de média, coordenação, fazer voo acrobático, então era um outro mundo. Brandalize, como é que foi a história que vocês dois se conheceram com relação ao Wilson? Por que você tinha amizade com o Wilson? Tudo bem, vocês voavam na mesma companhia, mas tinha algo mais. Lembra dessa propaganda? Algo mais. Então, tinha algo mais? Não, na verdade, o Wilson era um cara... um cara muito bacana, assim, que se dava com todas as pessoas. Diferenciado, né? Muito diferenciado. Eu não voei muito tempo com ele, mas foi mais do que suficiente, assim, para ter uma afinidade de nunca mais tê-lo esquecido. Embora depois ele saiu da aviação, foi lá criar Mila Motos, né? Mila Moto, né? Mila Moto. Mas mesmo assim, eu nunca esqueci do Wilson. Toda vez que a gente ia para Jundiaí, eu pensava, puta, eu vou ter que ir lá na Mila Moto visitar o Wilson. E nunca fui, cara. Então passaram-se anos que eu não ouvi mais. Mas eu voei com ele o suficiente para criar uma amizade assim inesquecível. Na verdade, quando ele veio para voar comigo, ele não era aluno, ele era apenas um comandante em adaptação ao Boeing 737. E você, instrutor? Eu era instrutor no Boeing 737, instrutor de rota,
né? E o Wilson já tinha feito simulador, aquela coisa toda, só faltava a adaptação ao voo em rota, no Boeing 737-200. O dia a dia, né? O dia a dia, a rota mesmo, como é que funciona. E ele voou comigo aí por uns tempos, né? Eu tenho até anotado na cadernetinha todas as horas que eu voei com ele. E dali para frente, ele se tornou comandante também, aí eu não tive mais muito acesso com ele. Porém, o que eu lembro bastante, ele voava e ele falava muito na Mila. Muito na Mila. Ele era apaixonado pelo amor. Ele falava assim, puxa vida, eu tenho que ir para casa porque tem uma moto que não sei o que. Ele sempre estava envolvido com motocicleta nos assuntos. E é o nome assim. Da esposa, o apelido da esposa dele. Exato, Mila. Mila, exatamente. Esther. E na época ele já tinha criado a Mila Moto quando ele foi voar comigo. Já tinha, né? Porque ele fazia o transporte das motos com o caminhãozinho dele para lá, né? E ele falava bastante na Mila e na Mila Moto também. E por influência dele, eu acabei comprando 2 motos Honda. Eu não comprei dele, mas eu comprei em Atibaia, no Tsuji lá. Eu comprei uma CG e uma XL, né? Uma para mim, uma para minha mulher. E foi bem na época que eu voei com o Esquevano. Então, foi influência daquela conversa toda de motocicleta. E né? é bem boa andar de motocicleta. Nossa, né? Foi muito bom, mas nós também encerramos isso depois, quando os meus filhos eram adolescentes e começaram a fazer bobagem com moto, aí encerramos. Coisas de filho. Bom, vamos voltar para a sua carreira. Você estava contando parte da sua carreira. Na aviação, você me disse que fez instrutor e então que eu entendi que você foi direto para a aviação comercial. Então o que aconteceu? Só para voltar um pouco, eu fiz o meu primeiro voo solo quando eu tinha 18 anos e 1 mês. Então, tu vê, eu tinha começado o curso ainda antes dos 18, o PP isso, tá? Aí, na sequência disso, eu fiz o PP, o PC, como eu estava falando, eu vim para São Paulo fazer o CMA aqui, tomei pau, voltei, fiz cirurgia da garganta. Das amígdalas. Isso, e finalmente catei o meu CMA e consegui me formar antes dos meus colegas, porque eu consegui fazer o meu CMA um pouco antes de alguns colegas da minha turma. Então, o que aconteceu? Um dia eu vim para São Paulo, rapaz, eu não lembro nem por que eu vim para São Paulo. Ah, já sei. Eu vim trazer um currículo para a Sadia. Nossa Senhora! Gente, para quem não sabe, eu tenho que explicar. Isso. A Sadia virou Transbrasil. Eles faziam transporte antigamente no começo de coisas de frigorífico, né? Isso. E aí virou Transbrasil, empresas de passageiro que muita gente da aviação mais novinha não lembra. Certo, comandante? Certo, exatamente. Tá bom. Então foi isso. Eu vim de ônibus de São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, e ali no aeroporto, com o currículo na mão, o meu currículo dizia piloto de Paulistinha, PT-19, algumas horas de voo num Cherokee 140 da escolinha, que era a escolinha do Machado lá. E era esse meu currículo. A escolinha do Machado... do era Sérgio EGA. Machado. Era EGA, Escola Gaúcha de Aviação. Pertencia ao Sérgio Machado. Tá né? bom. E ele deixava a gente fazer uns voozinhos lá e ganhar uns pilinha por fora, né? Uns cruzeirinhos. Bom, mas aí eu vim para trazer o currículo. Mas a gente também era tão inocente, rapaz, que como é que eu vou entregar um currículo na Sadia? Passou uma aeromoça da Sadia. Eu abordei ela e falei, senhorita, eu sou piloto do aeroclube e tal. Queria levar um currículo lá na Sadia. Ela, eu levo para você, eu levo. Ela pegou meu currículo e eu, muito obrigado. E ela foi embora com meu currículo e levou. Certeza que levou. Me entregou. Mas nunca me chamaram. Era uma época diferente, né? Sim, confiava na palavra, né? Absolutamente. Eu tenho certeza que essa moça pegou meu currículo, levou lá, entregou para o chefe dela. A empresa era pequena também, mas não fui chamado pela Sadia, né? Então, voltando para o Rio Grande do Sul. Nessa mesma ocasião, esqueci. Eu estava ali no saguão de Congonhas, piruando uma carona naqueles aviões do Correio, aqueles aviões que levavam malote para Porto Alegre, sabe? Sei. Na madrugada, eles levavam Correio, Folha de São Paulo, cacete, lotavam o avião de jornal.
E eles às vezes davam carona para as pessoas, né? E eu fui lá sapear uma caroninha, né? Mas aí, no meio daqueles pilotos todos ali, tu vê, eu recém tinha minha carteira de piloto comercial na mão. Alguém me falou, foi algum piloto que eu não sei quem foi, e falou, parece que a VASP vai chamar para copiloto. Ah, que legal. Eu falei, é mesmo? Onde é a VASP? Ele me mostrou assim, onde hoje é estacionamento, era um mato, assim, sabe? Onde hoje é o estacionamento. Era um mato, assim, né? Ele falou, é lá, do lado daquele mato, você vai encontrar um prédio que está escrito VASP em cima. É esse mesmo prédio até hoje que tem lá? É o mesmo. Aí diz ele, vai lá, né? Eu falei, tá bom. Lá fui eu, atravessei o mato, né? Cheguei lá, eu pedi para o guardinha da portaria. Deixou. Ele falou, não, eu vou levar o senhor, me levou até o quarto andar, onde era a diretoria. Uma senhora já idosa, dona Edith, me recebeu lá, me deu um formulário, eu preenchi aquele formulário, né? Terminei de preencher, deixei endereço, tudo meu lá de Canoas, estava tudo ali, né? Aí tá bom. Aí ela me veio com uns bilhetinhos assim, destacando os bilhetes, e me deu, eu falei, o que é isso? É o passe. Eu falei, que passe? É o passe para o senhor não mora em Porto Alegre? É o passe para ir para Porto Alegre. Aí eu falei, que delícia! Eu falei, de avião? Diz ela, sim senhor, e vai depressa que ele sai às 5h20 e já está quase na hora do embarque, corre lá. Eu nem acreditei naquilo, nem acreditei. Saí correndo, fui lá para Congonhas, corri delícia. Lá, me embarcaram naquele avião inglês ainda que tinha. Faiscant? Não, era um jato, o primeiro jato. Back in 11. One Eleven, eram os One Eleven pequenininos que a VASP tinha. Embarquei no One Eleven. Chegou rapidinho. De extra. Inclusive, olha só, aquele avião teve que pousar em Campinas para abastecer, porque abastecendo em Congonhas dava acima do peso de decolagem para chegar em Porto Alegre. Então, dependendo da carga a bordo que tinha que pousar em Campinas, porque a pista era maior, lá ele podia sair com abastecimento completo. Olha só que coisa interessante. Mas você não era funcionário ainda? Não, eu era... A dona Edith fez uma gentileza. Eu era candidato, me tornei um candidato. Que o legal. Currículo eu preenchi ali na frente dela. Você se sentiu naquele momento já querido empregado da VASP ou não? Não, ainda não. Eu nem estava acreditando. Passou assim, falou, será que eu já sou empregado? Não, nem estava acreditando. Só que aí fui para casa, né? Continuei lá no meu CFI, dando instrução para os alunos do Aeroclube, aquela coisa toda, né? Um belo dia chegou um telegrama na minha casa. Senhor Luiz Fernandes Brandalize comparecer lá no edifício sede VASP, no andar, não sei que andar lá, para fazer exames e não sei o que, né? Na época ela era estatal, então tinha que fazer aquela admissão, né? Admissão, tudo, né? Aí eu vim, fiz o que tinha que fazer junto com um grupo grande de pilotos. E eu, no meio deles, eu escutava que um voava na Táxi Aéreo Rio, o outro, o pai era comandante da Varig, o outro voava táxi aéreo, o outro Aí eu ali no meio, o que eu voava? Paulistinha e um pouquinho mais, né? Eu falei, nunca vou entrar. Lascou-se. Eu pensei, eu não tenho a experiência desses caras, né? Aí tá bom. Aí depois de fazer provas, aquelas coisas todas, volta todo mundo para casa. Um mês depois chega outro telegrama, comparecer na VASP para fazer uma entrevista com o diretor de operações, comandante Antônio Giostre. Giostre, sim. Comandante Antônio Giostre. Aí tá, cheguei eu e um colega. Que ano foi isso? 72, lá pela metade do ano, mais ou menos. Um pouco. Meu pai já tinha entrado nessa época. Eu acho que sim. Ele entrou entrou em 69. Sim. Quando eu entrei lá, ele já era... Ele era comandante de Vicon. Isso. A VASP estava caçando nego a laço ali na rua. Foi. Não foi? Foi sim. Então. Naquela época foi. Bem, aí quando chegou na entrevista, cara, eu posso contar tudo na entrevista? Pode, ué. Aí o comandante Antônio Giostre me deu a mão assim, sem me olhar, segurando um lápis aqui assim, né? Ele olhou assim para o meu currículo e falou, você vai ter que cortar o cabelo para entrar na VASP. Eu falei, já cortei, comandante. Ele olhou e falou, assim tá bom.
Aí ele perguntou para mim... Mas você não era careca ainda? Não. Tinha cabelo. Tinha quase igual você, rapaz, eu tinha, né? Aí ele falou assim, olha, aqui diz que você é piloto privado, piloto comercial, e que tem tantas horas de voo. Você pode provar essas horas? Posso, sim, senhor. Está aqui a relação das horas do DAC e tal. Tá bom. Senhor, quantas horas tem? 3.000 horas. Ele falou, me dá seu PLA. O cara falou, eu não tenho PLA. Você acredita? O comandante falou, então o senhor é um piloto relapso. Com 3.000 horas o senhor tinha que ter seu PLA já. Tomou. Resultado da história, ele falou, nós precisamos aqui de 2 tipos de pilotos. Novinhos para ser cria da casa ou pilotos antigos com experiência para ser comandante logo. Tá? Então vocês podem ir para casa e esperem alguma notícia. Um mês depois, mais ou menos, veio, estava aprovado. Sem PLA? Sem PLA, não tinha PLA. Mas eu era para entrar... Era difícil fazer, né? Só que eu era para entrar de copiloto dos novinhos, como ele falou, né? Dos novinhos. Bastava ter o teórico de IFR, precisava ter. Isso eu tinha também. Né? Então você era em multimotor, não? Não tinha multimotor. Eu não tinha multimotor. E você chegou a tirar multimotor? Não. Fora da VASP, não. É engraçado isso, né? Eu tirei meu multimotor com o Douglas DC-3. É engraçado isso, né? Sim. Não precisava, né? Não, eu entrei com monomotor na carteira. Aí foi assim, eles pegaram aqueles mais experientes, que já tinham voado bimotor, que já tinham voado no táxi aéreo Rio e coisa, e mandaram para o Samurai. E os novinhos, que eram os mais novinhos de menos experiência, mandaram para o DC-3. Aí no DC-3 a gente fez o treino no... como é que se chamava aquele aparelho lá? Link Trainer. Link Trainer. Voei bastante. Você voou com o Zoca? Voei... O chileno, que foi piloto de P-51. Não, nenhum desses aí. O Roca. Roca, perdão. Zoca não, Roca. O Roca, e tinha mais um instrutor que eu não lembro o nome agora. Um dia eu estava numa sessão com ele e o Roca era um chileno. Gente, é um chileno bravo. Pense num homem bravo. Aí ele pegava assim, tinha um japonês na pilotagem. Japonês burro, kamikaze. Não sabe voar. O coitado japonês tô suando lá dentro. E o Roca era engraçado. Ele foi militar voando... P-51 devia ser muito exigente, coisa e tal, né? Sim. Bem, mas aí eu tive sorte, fiz um bom treinamento no Link Trainer, aí eu fui para a instrução de rota do DC-3, né? E quais os aviões que você voou na VASP? DC-3? Eu voei primeiro o DC-3 por 2 anos, como copiloto. Tá? Depois eu fui para o Bandeirante. Chegou o Bandeirante, o chefe lá era o Mário Albernaz, que dava instrução para a gente também. Voei com o comandante Sancho Macedo. Conheci o Sancho? Sancho foi meu instrutor de rota no Bandeirante. Mas foi uma instrução assim rápida, muito voo local e alguns voos em rota e pronto, a gente foi promovido. Bandeirante é uma mãe, né? Quem? O Bandeirante é uma mãe, né? Era um avião fantástico. Gostoso muito, de voar, né? Muito gostoso. Foi um dos aviões que eu mais gostei, assim, né? Aí eu fiquei comandante de Bandeirante. Eu tinha, então, 24 anos. Não é só eu, a maioria era dessa idade. Você se sentia seguro com pouca experiência de avião? Bom, você voa DC-3, mas sair comandante de Bandeirante, né? Rapaz... Eu saí bem confortável, assim, não teve problema? Não, eu achei bom. É mais fácil voar Bandeirante do que Paulistinha? Sim. Toda a vida, muito mais fácil, né? É um avião muito fácil. Fiz meu cheque para comandante do Bandeirante no Sierra Mike Golf, era o Golf, pronto, o Bandeirante Golf, né? Os bandeirantes da VASP, né? Eram 6. Teve um que caiu aqui em Moema, não tem? Em Campo Belo? Serra Bravo Eco. Que decolou e caiu. Eu saí comandante no Serra Bravo Golf, foi meu cheque. Mas o Serra Bravo Eco, antes que ele caísse, eu e o comandante Sancho voamos 6 dias seguidos com ele sem ter uma pane nem nada. Nada. O que aconteceu, comandante? Deixa eu mudar um pouco o assunto. Olha, eu sei que esse avião chegou do
de um voo longo, que aliás foi logo depois que eu e o Sancho voamos com ele uma semana inteira sem uma pane lá para o norte do Brasil, pelo oeste. O avião era perfeito. Aí ele entrou para manutenção. Fez manutenção grande lá no hangar, eu não sei exatamente o que ele fez. E na primeira decolagem, depois de sair da manutenção, é que ele caiu. Um passageiro, né? Um passageiro, morreu todo mundo. Ele caiu no fundo de uma casa ali perto do Jumbo, né? Do Jumbo Elétrico, exatamente. Jumbo, é. Então, o que aconteceu? Testemunhas disseram que ele decolou e perdeu um pouquinho assim, inclinou um pouco uma asa, endireitou e depois já virou e foi direto ao chão, na vertical mesmo. Foi uma perda, assim, foi horrível um acidente Nossa. daquela monta e acabou com casa e tudo mais. Sim. Matou gente no chão também? Não, no chão Só não. quem estava dentro do avião? Só quem estava dentro do avião. Foi uma coisa terrível, porque a gente era novinho, eram jovens, começando uma carreira na aviação. Foi 75, né, isso aí? Acho Se que eu não me engano. 74 ou 75, acho que 75. Bom, depois do Bandeco, você voou bastante, deviam ser voos complicados de fazer, né? Vai muito para o interior, para esse tipo de coisa. A gente voava muito no norte do Brasil, tá? E também no oeste. Muitas pistas de terra, né? Ali naquela região de Cuiabá para frente, tinha diversas localidades pequenas, né? De Goiânia para frente também a gente pegava ali Goiânia, Rio Verde, Arraias, Dianópolis, Porto Nacional, aquelas coisas ali todas, né? E também lá bem para o norte, a gente ia lá para Belém, ficava hospedado em Belém uma semana e ficava fazendo Belém, Macapá, fazia mais ali no interior uma cidade que era de colonização, que eu não me lembro o nome agora. E todas pistas pequenas, algumas de terra, sabe? Então, e assim eu fiquei um ano naquele avião. Imagino, e você vê, o Bandeirante foi um avião que desbravou o Brasil, Sim. né? E ainda a gente precisa dessa aviação pequena para o norte, porque é difícil, lá não tem pista para caramba, né? Na verdade, não tem mais avião comercial, assim, de empresa indo para essas localidades. Não tem. Tem uns aviões particulares e alguns táxis aéreos, mas avião, como falavam na época, para fazer a integração do Brasil, não tem mais. Logo depois do Bandeirante, você foi para que tipo de avião? Então, eu fiquei um ano comandante de Bandeirante, um ano exatamente, e aí eu fui para ser primeiro oficial no Boeing 737. Novidade. 25 anos de idade, primeiro oficial de Boeing, né? Na época não tinha copilotos no Boeing. Para voar como copiloto no Boeing, você já tinha que ser comandante da empresa de alguma outra aeronave, ou do DC-3, ou do Bandeirante, ou sei lá do que, qualquer um. Então, como eu já tinha sido comandante de Bandeirante, eu fui para ser copiloto de Boeing, que na verdade se chamava primeiro oficial e carregava 3 faixinhas. 3 faixas em vez de 2. Não existia ainda o copiloto, não existia ainda esse tipo de função. Bem, e assim eu fiquei 5 anos como copiloto no Boeing. E nesse tempo que eu conheci o João Beccari. E tive umas aventuras com ele fantásticas. Que legal, hein? Uma das coisas desagradáveis que aconteceu foi aquele atropelamento lá do nosso Manaus? Em Manaus. Ele conta essa história. Eu nunca vi o João tão bravo. Foi a única vez que eu vi o comandante João bravo. Ele bravo. Ele ficou bravo. Ele queria bater no outro motorista lá que fez a porcaria. A gente teve que segurar o velho. Eu vou contar a história para as pessoas que estão aqui nos escutando. É o seguinte, gente, eu não vou falar nomes. Mais uma Kombi contratada da VASP resolveu, o motorista, tirar uma fina do motorista que estava no acostamento. Isso foi, sei lá, 77, mais ou menos. Por aí. E o cara acertou o motorista e matou o cara. É uma loucura, né? E mais uma coincidência, eles estavam juntos nessa segunda Kombi, né? Exatamente. Estava eu e o João e a tripulação. Inclusive um comissário que foi dirigindo a Kombi depois para levar o rapaz, né? Porque ele saiu dali vivo ainda, né? Depois a gente não soube o que aconteceu. Matou, né? Ele morreu. Ouvi dizer que sim, porque ele, no caminho para o hospital, ele já estava com dificuldade de respirar. Né? Mas era legal Manaus, vou voltar um pouquinho, que tinha hotel Líder. Era o Jones e o Roberto
Uma família, né? A família Bourbon, que era tão gostoso, lembra disso? Sim, lá no centro, na 7 de setembro. 7 de setembro. Era uma delícia, né? Era maravilhoso ficar ali. Vou te falar, você passava o final do ano lá, era tão gostoso. Era muito bom, sim. E aí você voou 37 e como é que começou a desenvolver como comandante? Não, aí é o seguinte, em 80, então, eu fiz a minha avaliação para comandante, né, para Master do 737, fiz a minha avaliação, fui aprovado, e aí eu saí comandante mesmo de 737, no ano de 1980, eu saí comandante Master no 737-200. Aí, 2 anos depois, me chamaram para ser instrutor de simulador no 737. Eu dava instrução lá e de vez em quando nos mandavam para Buenos Aires, nos chegaram até a mandar para Miami uma ocasião. Fazer simulador. Isso, e fazer recheque. A gente foi lá para Carolina do Norte com o comandante Rocco. Comandante Duarte também. Você voou na VASP, você chegou até que avião na VASP? Então, acredite, entre o 737-200, o 300 e o 400, eu voei 17 anos Boeing. Nossa Senhora. 17 anos Aprendeu? Boeing. Olha, não sei, porque um dia eu voei com o comandante Mas, já na TAM, e me dando instrução, ele falou, pô, Branda, faz 30 anos que eu te ensinei isso, você não aprendeu ainda? Falou, brincou comigo assim. Bem, mas aí chegou o MD-11, né? Aí foi uma turma para o MD-11, para o primeiro MD-11, foram buscar o MD-11, que era, acho que era Serra Oscar Whisky, e a segunda turma para o MD-11 eu fui, Brandalize, Noronha, comandante. Para ser comandante, Brandalize, Noronha, Shidome, Brandalize, Noronha, Shidome e um lá do Rio de Janeiro. Shidome, gente boa. Então, aí fomos para lá, ficamos lá na fábrica da Douglas mesmo, ficamos lá 2 meses mais ou menos, fizemos todo o ground school, todo o treinamento de simulador, treinamento local, fizemos lá também numa base aérea que tinha, a base aérea de El Toro, se não me engano. Que legal, hein? Fizemos treinamento todo lá de pouso, decolagem, arremetida em voo, arremetida no solo, fizemos todo o treinamento eu lá. vou falar uma coisa para você que é atual, né? Sim. Muita gente assim, reclama para mim do MD-11, vários pilotos que eu conheci, eu não sei se é tão verdade isso aí, mas muita gente não gostava de voar avião porque ele era instável no pouso, por exemplo. Eu não sei, eu não sou piloto de MD-11, meu negócio é voar Paulistinha e olha lá. E eu gostaria que você, por favor, comentasse um pouco a respeito desse voo do MD-11, esse fatídico que perdeu o motor. Esse recente agora? Esse recente. Olha, esse recente foi sabe aquelas falhas assim que não tem como consertar? Porque o motor esquerdo, que tinha sido trocado algumas horas antes, era um motor novo, 0 quilômetro. Esse motor simplesmente saiu do seu berço, saiu por cima da asa, largou os debris dentro do motor traseiro, ou seja, o avião perdeu 2 motores na decolagem. Não tem aviador que segure. E ficou, não tem aviador e nem motor. Um motor só não dá. Aí o que aconteceu? A ponta da asa esquerda bateu no chão e foi embora. Eu sei disso bem porque meu primo voa lá na UPS. Ele contou essa história direitinho. Mas o MD-11, para mim, foi um avião fantástico. Eu até não concordo que fosse instável para pousar, não. Era fácil? Era fácil. O avião, olha, quanto maior, mais fácil. Isso meu pai sempre disse. Verdade. Quanto maior o avião, mais fácil. Quanto maior, mais fácil. Eu teve um amigo meu que infelizmente já faleceu, ele voava 747 e falou, Beca, isso é fácil de voar, sim, rapaz. É verdade. Não tem segredo. Todo mundo que voa 747 falou que é uma mãe, entendeu? Esses aviões grandes e pesados, eles são feitos para piloto antigo mesmo, mas antigo daquele, quase cego. Né? Escada rolante, para-brisa bifocal, assim, painel em braille, é isso? Para te ter uma ideia, o comandante Sporleder, sim, conheço, um grande aviador. Então, Sporleder, quando ele entrou lá na TAM, ele perguntou para mim, Branda, que avião você acha que a gente deve voar aqui? Ele e o Barioni, né? Que avião que a gente... Eu falei, bom,
Se vocês querem conhecer os problemas, todos que tem na empresa, vai voar o Airbus 320, que é o avião que faz 5, 6 etapas por dia. Tudo o que acontece, o que pode acontecer de errado, acontece ali. Na época tinha o MD-11 na TAM voando, falei, o MD-11 não dá problema, né? O Airbus 330 também não, então vocês têm que ir para o 20, né? Porque um 20 fazia pinga-pinga, exato. Toda hora Nordeste, Norte, calor, frio pro Sul, não era brincadeira. É o mais complicado de voar, né? Uhum. Aí os dois, tanto ele, o Sporleder como o Barioni, foram fazer o curso do Airbus 320, mas não deram conta. Diferente, né? O Sporleder me falou, a gente trabalha o dia inteiro. Aí vai fazer o ground school. E não foi conta de voar, né? Conta de canseira. Conta de canseira e de tempo para fazer os cursos. Aí eles desistiram do Airbus e foram para o 77. Uhum. E o Sporleder me falou assim, olha, o dia que eu resolvi para o 77 foi porque eu sentei na cabine dele e abri a janela totalmente. E estava escrito embaixo assim... Boeing. Estava escrito assim, window not closed. Ou seja, diz ele assim, porra, com a janelona aberta, ainda tem que escrever o window not closed, tem que ser para velho voar mesmo, para enxergar ali, sabe? Está escrito desse tamanho, janela não fechada. Pô, diz ele, esse é o avião para mim, para nós. Né? E coisa de americano, né? Coisa de americano. Ele faz bem esse tipo de coisa mesmo. Mas aí eu já saltei um pouco, porque eu estava no MD-11 da VASP, mas é legal, né? Esse que eu gosto dessa conversa, porque é o seguinte, é uma conversa... Para as pessoas que são mais jovens, o Boeing marcou uma geração diferente dos Airbus. O 737-200 com o comandante voou 300, 737, 727, perdão, 707. São aviões que você tinha que realmente voar. Hoje o Airbus você não faz muita coisa, né, comandante? Ajuda muito. O Airbus é lógico que você voa, mas ele é mais automatizado, sim, né? Muito mais. Eu sempre comparava assim, quando me perguntam o que é melhor, Boeing ou Airbus? Eu falo assim, bom, o Airbus é um Cadillac, o Boeing é um Scania Vabis. Mas pilotar são dois belos aviões, né? E depois eu vinha gente muito preocupada assim, mas meu Deus, agora eu vou sair de um Boeing para um Airbus, que é side stick, deve ser complicado. Eu falei, o tempo de adaptação do manche para o side stick é o tempo que você dá a partida no motor e está na cabeceira, já está adaptado, está pronto. Mesmo? É 10 minutos no máximo. Fácil? É fácil, não tem dificuldade nenhuma. Entendi. Não há dificuldade nenhuma. Pilotar com side stick é até mais fácil. Mas é a mesma coisa. O que interessa é o avião e não o teu comando ali, não, claro. que tem na mão. Qual o avião que você voou maior deles? Maior foi o Boeing 777. Que é uma máquina, né? Nossa, é o top. O top. Aqueles motores, o maior motor a jato fabricado até hoje, até então, né? Era o do Boeing 777. Maior motor a jato. Hoje parece que tem um igual, é um GE, só que é um pouco mais forte ainda do que aquele. 9 qualquer coisa. Do 777X, né? Uma coisa assim. Isso. E no meu tempo era o 777-300ER, Extended Range. Uhum. E era motor, tinha 115 mil libras. 115 mil libras de potência. Quanto tinha do Breguinha? Só para a gente fazer um comparativo. Rapaz, puta, não me lembro mais. Umas 15 mil, 17 por aí, mil libras? 15, 20 mil. A boca do motor do 77 é o tamanho da fuselagem do 737. Sim, exatamente. Né? Uhum. É uma loucura. Uma pergunta que eu faço para todos os pilotos. Troca de cueca. Já teve? Troca de cueca. Aquela medão que deu alguma coisa, uma pane diferenciada. Sabe que eu voei na VASP 23 anos e voei na TAM mais 22 anos. Eu nunca tive nenhum acontecimento assim de chegar a assustar. Não. Eu tive uma vez que retornar por vazamento hidráulico, com certeza. Tive que voltar, mas isso aí não teve problema nenhum, porque a gente antecipou, né, baixar trem, flap, aquelas coisas um pouco, enquanto ainda tinha pressão, e depois pousamos sem problemas.
Uma vez no Bandeirante... Não, mentira, no Fokker 100 eu perdi também os 2 sistemas hidráulicos lá... Onde é que foi, meu Deus? No Maranhão. Mas não foi em São Luís. Foi na segunda cidade maior do Maranhão, que esqueci o nome. Não tem problema, Então, não tem problema. Então, e posamos lá também. Só é duro tratorar o avião, né? Teve que rebocar o avião, né? De cima da pista, o tratorzinho puxou para fora, mas sem problema nenhum também. Depois, teve ocasiões assim de que poderia ter sido diferente. Pior, no caso, seria se fosse diferente para mim. Eu estava em Manaus, numa ocasião, com 2 alunos, era o Remo e o Sporleder, e nós, na época, ficávamos num hotel que ficava lá na zona industrial de Manaus. Sei, Novo Hotel. Era o Novo Hotel, ficávamos lá. E nós chegamos lá numa noite, quer dizer, e na manhã seguinte combinamos de ir na cidade comprar um telefone sem fio. Rapaz, Era um cobra, exato, desse tamanhão assim. Era padrão, tinha cobra que e puxar TKR. uma antena assim, sabe? E aí eu fui lá, fiquei entusiasmado e levei os 2, o Remo e o Sporleder. Levei os 2 juntos, fomos na cidade e eu comprei o meu telefone lá e era o último que tinha. Aí eles quiseram também, não, eu também quero um. Aí começamos a procurar, perdemos a manhã inteira atrás. Acharam? Não achamos. Só que nesse dia nós voltaríamos como passageiros para São Paulo. Como passageiros, tá? No Airbus 300, que a VASP tinha. Sem uniforme, sem nada. Viemos como passageiros, só com o crachazinho da VASP. Fomos para o aeroporto para voltar como passageiros. Desce uma tripulação de 37 lá. Comandante Tony, copiloto Novaes. Então, aí o Tony chegou na minha frente, assim, como vai tudo bem? Ele falou, Branda, você não quis fazer o voo por quê? Eu falei, que voo? O voo do cargueiro. Eu falei, não estou sabendo, que voo de cargueiro? A escala procurou vocês a manhã inteira lá e não encontrou. E aí mandaram a gente que estava de reserva vir fazer o voo. Eu falei, cara, sinto muito, desculpe. A gente saiu do hotel... Eles devem ter telefonado para o hotel e não nos encontraram lá. Claro, a gente estava na cidade. Eu, Sporleder e o Remo. E vocês estavam de folga? Nós estávamos de folga e íamos voltar, mas a escala queria que nós levássemos o cargueiro, né? Que apareceu, era um voo extra, assim, né? Aí tá bom, aí o Tony, eu até estranhei, porque ele ficou segurando a minha mão muito tempo, assim, sabe? E não é normal isso. Ele falou, não, Branda, isso tudo bem, acontece, né? Na época não tinha celular para chamar a gente. E o copiloto já estava em instrução para comando? Estava em instrução para comando. Você lembra o nome dele ou não? Novaes. Novaes, você falou agora, tá certo. Aí, cara, quando o Tony e o Novaes saíram caminhando para desembarcar, sair do aeroporto, eu senti uma coisa estranha, assim, eu até olhei para trás para aqueles 2 caras andando assim. Eu senti um negócio esquisito no corpo, assim, sabe? Mas tudo bem, foi embora. Eu acredito nessas coisas, comandante. Pegamos o nosso avião, de extra, viemos para São Paulo, direitinho. Eu não me lembro quantas horas depois, encontrei o pessoal da VASP lá, tudo de cabeça baixa. Falei, o que houve? Você não está sabendo? Falei, sabendo o quê? O cargueiro em Manaus. Caiu e morreu todo mundo. Falei, puta merda. E quem era o comandante? O Tony. Aí, imagina a sua cabeça. Aí que eu entendi. Eles caíram de madrugada, né? Foi de madrugada, eles saíram de manhã, madrugada cedo, no dia seguinte que nós encontramos lá, né? Mas o que eu achei interessante é que eu senti alguma coisa estranha quando... Não sabia dizer que era a sensação. Não sei dizer até hoje. Mas eu olhei até para trás, assim, eu falei, nossa... E os caras foram e perderam a vida em si. Bem, paciência. Isso é uma coisa muito triste. Comando, eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que você, com a sua experiência, uma semana mais ou menos de experiência, desse para as pessoas, os novos aviadores, uma palavra da sua experiência para eles, o que eles... para sobreviver na aviação, para ter uma aposentadoria legal como você teve, mas naquela câmera ali, ó. Tá. Muito bem. Bom,
meus jovens pilotos, é o seguinte, hoje, quem tem dinheiro para pagar o curso de PP, de PC, vai fazer um curso muito confortável, com os aviões lindos, novos, cheios de equipamento moderno, com navegação inercial, GPS e todos os acessórios que a aviação moderna permite. Tá? Mas nem para todos é assim. A maioria dos pilotos começam lá por baixo. A maioria não é gente que tem muito dinheiro, não. Agora, a esses eu digo, não tenham receio de trabalhar no hangar. Se precisar lavar o avião, lava o avião. Se precisar limpar o avião, limpa o avião, troca o óleo, abasteça, faça todas essas coisas, porque tudo isso é muito, muito, muito importante, tá? Eu conheci alguns comandantes que vieram lá do Nordeste, que começaram assim, ajudando no aeroporto, ajudando o pessoal do táxi aéreo, ajudando a abastecer avião e tal, e acabaram tornando-se comandantes de aviões grandes, aí como 77 e tudo mais. Mas aí depende de muito esforço e muita dedicação, tá? Isso aí tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem. Isso Agora, aí. Quem não tem dinheiro tem que se virar, cara, mas chega lá, porque a maioria é assim, a maioria trabalha para chegar lá, tá? E acaba ensinando a pessoa, né? Sim. Ela acaba aprendendo a função. Sim, nós temos alguns comandantes aí na TAM, que foram da VASP também, que foram mecânicos da VASP. Cara, esses camaradas aí, eles eram fantásticos, porque além de voar, eles conheciam um avião que nem um catecismo, entendeu? Não é desmérito, é valorizante. Não, ao contrário. Valoriza. Inclusive, aquele comandante que pousou um 77 em Belo Horizonte, sim, na escuridão total e tudo, aquele comandante foi meu colega. Fantástico. Né? Meu primo era o copiloto naquele dia. Então, tá vendo? Beccari. Isso, exatamente. Então, aquele rapaz foi mecânico da VASP, foi mecânico. Ele sabia o que estava fazendo, sabe? Então, é importante isso, é dar duro, conhecer o avião e no voo estar sempre atento, porque alguma anormalidade não informa que vai acontecer. Se alguma anormalidade acontece, você tem que ter na mente onde vou pousar, qual é o aeroporto mais próximo disponível para esse tipo de aeronave e se dirigir imediatamente para lá. Então, seja um profissional. Para isso, tu tem que ser profissional e estar sempre atento no voo. Mesmo que são aqueles voos de 3 horas, 10 horas, até de 12 horas, né? Você tem que ter sempre a tua mente lá na frente para alguma coisa que possa acontecer, ok? Boa sorte. É isso aí, comando. Cícero, você ficou quietinho, mas o programa realmente foi feito para o comandante Brandalize, mas eu gostaria que, por favor, que você desse um resumo a respeito desse livro. Esse livro, ele mostra, né, o fascínio da aviação, ele mostra como a aviação é bonita, ele mostra o espírito empreendedor que o Wilson teve, né, e também como a aviação ajudou no sucesso dos negócios, né. Mas o que eu gostaria mesmo de falar para você, BK, e para você que está assistindo, é que para mim que sou entusiasta da aviação, mas nunca tive oportunidade de voar, é a beleza que tem por trás, né? A beleza que está ali na cabine, e que quando eu conheci o Brandalize, ele falava desse dia a dia dele com a naturalidade, com uma coisa tão comum, mas para quem gosta de aviação, que é entusiasta que nem eu, é fantástico. A função de vocês, ela é maravilhosa. Legal. Obrigado pela participação de vocês dois aqui no programa Porta de Hangar. Foi muito gostoso estar com você. Agora eu vou levar esse rapaz voar um pouquinho no meu simulador MF Sim. E você que está aí assistindo, tenho certeza que gostou, deixa aquele like, assiste o programa. Não está inscrito? Inscreva-se no canal Porta de Hangar. Você faz a diferença para o canal, tá bom? Até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu!